professora Érica. Hoje nós vamos falar de associação de resistores, Física 2C, aula 6. Antes de iniciar o nosso estudo de associação de resistores, eu vou elencar alguns elementos que é importante para o nosso estudo. Tá? Dentro de um circuito, nós temos um nó, que é a junção de dois ou mais elementos que se conectam nesse circuito. O diagrama abaixo, esse em laranja, ele mostra um único ponto, tá? Esse ponto ele é chamado de nó, tá? E ele é formado pela junção de 4 resistores. Eu tenho um exemplo também aqui, tem um pequeno circuito e ele me pede quantos nós existem nesse circuito, certo? Então, como ele é a junção de dois ou mais elementos, nós podemos perceber aqui que nós temos um nó, 2 nós, 3 e 4 nós, né? Então, resposta, 4 nós, certo? Dentro desse circuito, cada pontinho ali vai ser um nó diferente. Outro elemento importante do meu circuito é chamado de ramo, que ele é um trecho entre dois nós consecutivos dentro do circuito, que ele possui um ou mais elementos, certo? Esse trecho precisa ter um ou mais elementos, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o trecho entre o H e o A, nós temos um resistor. Entre o A e B, nós temos outro. Entre o C e D, outro. Entre o B e E, nós temos outro elemento. Entre A e F, outro elemento. E entre G e H, outro elemento. Tá? Então, quando a gente vai contar os ramos, as ramificações, nós contamos quantos elementos possuem. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elementos dentro desse circuito, a minha quantidade de ramos será de 6, tá? Outro elemento importante do nosso circuito é chamado também de malha. É um trecho do circuito, né, de forma que essa trajetória fique fechada. Tá? Então, a gente tem o mesmo circuito que a gente apresentou anteriormente, mas agora nós vamos olhar para ver quantas malhas que esse circuito possui. Então, aqui, como a nossa malha é uma trajetória que deve ser fechada, então a gente vai analisar um ponto até voltar a esse ponto. Então, a gente tem o ponto H, o ponto A, o ponto F, o ponto G, e para fechar minha trajetória eu volto para o ponto H. Então, essa é uma malha, certo? No ponto A, B, E, F e voltando ao A, eu tenho uma outra malha. E do ponto B, C, D, E e voltando ao ponto inicial B, nós temos outra malha. Então, a quantidade total de malhas existentes são 3 malhas, certo? Aqui eu coloquei embaixo, então, o que vai caracterizar cada malha, tá? As malhas formadas. Então, são 3, certo? Então, esses elementos, nó, ramo e malha, são bem importantes para o nosso estudo de circuitos. Agora, falando de associação de resistores, né, nós temos 2 tipos de associação de resistores. A primeira associação é a associação em série. Tá? Como que acontece a associação de resistores em série? Acontece quando a gente liga esses resistores em apenas um trajeto. E a corrente que percorre, ela será a mesma em todos os resistores. Então, como a gente pode ver no desenho aqui, eu tenho R1, R2 e R3, que eles estão ligados em uma sequência, certo? Entre esses resistores não há ramificações, tá? Eles são seguidamente colocados. Algo que também caracteriza uma associação em série seria a entrada do primeiro e a saída do último resistor conectados ao gerador. A gente pode ver aqui que o R1 ele está conectado diretamente ao U, é o meu gerador. E o meu R3, que é o último, também está conectado diretamente ao meu gerador. Então, isso caracteriza uma associação
em série. Tá? Aqui nós vamos olhar as características de corrente, tensão e resistência total. Para a corrente, nós temos que a corrente que sai do meu gerador, ela vai ser a mesma corrente no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. Então, todas essas terão o mesmo valor. Já a tensão, ela vai ser dividida proporcionalmente entre os resistores. Então, se eu tenho uma DDP de 10 volts e eu tenho dois resistores que têm o mesmo valor, vai ser dividido igualmente, certo? Se esses resistores tiverem valores diferentes, aí vai mudar a minha tensão para cada um desses resistores. Mas o que vale lembrar também é que a tensão total numa associação em série, ela vai ser a soma de cada DDP que passa no meu resistor. Então, o meu resistor 1 tem uma tensão, o meu resistor 2 tem outra tensão, e no meu resistor 3 tem uma outra tensão. A soma dessas três é a minha tensão total. Já a resistência numa associação em série, ela é a soma algébrica de todas as resistências. Tá? Então, se eu somar o meu R1, R2 e meu R3, que então eu vou possuir a minha resistência total. Uma observação que deve ser feita na associação em série é que se uma lâmpada queimar, todas as outras apagam. Já que uma está ligada à outra, é como se fosse um fiozinho, certo? Se o resistor 1, por exemplo, queimar, é como se parte desse fiozinho se desatasse. Então, não consegue chegar a corrente para os outros resistores, por isso que todas as outras se apagam. Nas nossas casas, geralmente, nós não utilizamos a associação em série devido a isso. Né? Por exemplo, se uma lâmpada do meu quarto queimar, todas as outras vão se apagar. Certo? Isso não seria muito bacana. Na associação em paralelo, nós ligamos um resistor e é dividido a mesma corrente, tá? A mesma corrente, ela é dividida de formas proporcionais para os seus resistores. Já a diferença de potencial ela é conservada. Então, no resistor 1, no resistor 2, no resistor 3, por exemplo, como na figura, a diferença de potencial ela será a mesma para todos. Já a corrente, ela será dividida entre os resistores. Então, assim, cada resistor ele está num fio diferente quando eu tenho uma associação em paralelo. No nosso esquema, você pode ver que cada um ocupa uma linha diferente, um fio diferente. Tá? Esse fio ele deve conter apenas um único resistor. Se possuir mais de um resistor, é caracterizado uma associação em série. E cada polo do gerador deve estar ligado ao ponto onde ocorre a ramificação dos fios. Tá? Então, o R1 ele é ligado através do gerador, o R2 é ligado através do gerador e o R3 também ligado no gerador. As características, então, de uma associação em paralelo, nós temos a corrente, que nesse caso, nesse tipo de associação, ela é dividida entre os resistores de maneira inversamente proporcional à resistência elétrica deles, certo? Então, a minha corrente total ela será o somatório das correntes que passam no R1, no R2 e no R3. Já a minha tensão, minha DDP, ela vai ser a mesma para todos os resistores. Tá? Minha fonte me dará uma DDP de 10, então meu resistor 1, resistor 2 e o resistor 3 terá essa mesma DDP. Já a resistência total desse circuito é o inverso da soma de todas as resistências. Tá? Então, 1 sobre a resistência total é igual a 1 mais R1, 1 mais R2, 1 mais R3 e assim sucessivamente. Tá? Na associação em série, nós tínhamos que quando uma lâmpada queimava, todas as outras se apagavam. Nessa associação, entretanto, se uma lâmpada queimar, todas as outras continuam acesas. Por isso que nós utilizamos esse tipo de associação nas nossas casas. Né?
para que quando queime uma lâmpada, as outras continuam acesas. Bom, agora nós vamos falar dos casos especiais da resistência na associação de resistores em paralelo. Tá? Nós podemos simplificar essas equações. Tá? Então, como nessa associação a gente tem que a corrente total do sistema é igual à soma das correntes, nós aplicamos então a lei de Ohm, tá? U é igual a R vezes I, isolamos o I, tá? E lembrando que a nossa resistência total, 1 sobre resistência total, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, quando houver somente 2 resistores, nós podemos simplificar para essa nossa equação. Tá? A resistência total seria apenas R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, se houver apenas 2 resistores, eu posso utilizar essa equação. Tá? Se eu tiver N resistores em paralelo, mas todos eles tiverem a mesma capacidade, todos eles tiverem o mesmo valor, tá? Nós podemos então simplificar a nossa equação como resistência total sendo R dividido por N, sendo N o número de resistores, certo? Então, esses são os casos especiais da resistência. Com 2 resistores, eu utilizo a primeira equação, que é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E se eu tiver vários resistores de mesmo valor, eu terei então essa outra equação para simplificar, né? Resistência dividido pelo número de resistores do meu sistema, certo? Então agora vamos fazer alguns exercícios, tá? Os exercícios são exercícios da apostila. Tá? Então o exercício 1. Tá? Dada a associação de resistores a seguir, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. A primeira coisa que nós temos que observar no nosso sistema é se eles estão numa associação em série ou em paralelo. Nesse caso, nós podemos perceber que o primeiro resistor de 1 ohm está ligado ao início da DDP, né, da fonte A, certo? Do ponto A, e o último 3 ohms está ligado a outra ponta da DDP. Tá? Caracteriza, então, uma associação em série. E vendo também que eles estão associados um em seguida do outro, certo? Então, para eu calcular resistência equivalente numa associação em série, nós sabemos que resistência total é igual a R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente, certo? Então, aqui nós vamos calcular a resistência total sendo a soma das resistências, tá? A soma algébrica normal. Então, 1 mais 4 mais 6 mais 3. Resistência total, 14. Então, nossa alternativa correta é a alternativa B, certo? Bem simples, bem tranquilo, para vocês poderem associar somente a equação no meu circuito em série. Aqui nós temos um circuito em paralelo, certo? O exercício 03 diz o seguinte, que 3 resistores de 30 ohms são associados em paralelo, conforme mostra a figura abaixo. O valor da resistência equivalente entre os pontos A e B é de... Bom, então ele quer resistência equivalente. Lembrando que resistência equivalente numa associação em paralelo é 1 sobre resistência equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a nossa equação. Pessoal, eu coloquei 2 formas diferentes de fazer esse exercício, porque nós temos 3 resistores e todos eles possuem 30 ohms, certo? Como nós vimos anteriormente, nos casos especiais, se eu tenho N resistores, todos equivalentes, iguais, eu posso fazer a resistência dividido pelo número de resistores, tá? Em vez de precisar fazer aquela equação toda, certo? Então,
Só calculando isso aí, pessoal, nós temos uma resistência, então, de 10 ohms, tá? 30 dividido por 3, resistência de 10 ohms, alternativa correta, alternativa A. Bem tranquilo esse também, só para vocês fixarem e verem como que nós calculamos a resistência equivalente numa associação em paralelo, certo? Nós temos mais um exercício, o exercício 18 da apostila. Tá? No esquema abaixo, F é um fusível que suporta a corrente máxima de 2 amperes. L é uma lâmpada que consome 165 watts de potência. E estando submetida a uma diferença de potencial de 110, R é a resistência variável. A mínima resistência R que se pode ligar em paralelo com a lâmpada sem que ocorra a queima do fusível é em ohms. Eles dão a alternativa, né? Alternativa A, B, C, D e E, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa notar aqui, pessoal, são os valores, né? Então, o fusível tem o 2 amperes, até coloquei ali no desenho, tá? Fusível de 2 amperes, a lâmpada potência de 165, tá? Tem uma diferença de potencial de 110. Como que a gente vai começar esse exercício, pessoal? Como nesse circuito ele está em paralelo, a gente sabe que a corrente total do circuito é igual à corrente 1 mais a corrente 2. No caso, a corrente total do circuito, vamos voltar lá no desenho, é a corrente que sai do fusível, então é o IF, certo? O IF ele vai se dividir em 2, ou seja, ele vai se dividir um pouquinho para a lâmpada e um pouquinho para o resistor. Então, eu tenho que a corrente do fusível ela vai ser igual à corrente da lâmpada mais a corrente no resistor, tá? Então, isso é um dado que a gente precisa saber, tá? Então, vamos calcular a potência, tá? Calculando a potência com a tensão e a corrente da lâmpada, certo? Pessoal, o dado importante aqui é que a DDP ela é sempre a mesma. Então, tanto para a lâmpada quanto para o resistor, é a mesma. Na lâmpada, nós sabemos que tem uma potência de 165 e a DDP 110. Então, só substituindo na nossa equação, nós temos uma corrente, então, 165 dividido por 110, temos uma corrente de 1,5 amperes, certo? Então, jogando lá na minha equaçãozinha, na primeira que a gente começou, tá? Corrente no fusível é igual corrente na lâmpada mais corrente no resistor. Então, a minha corrente do fusível é 2 amperes. A minha corrente na lâmpada nós acabamos de encontrar, que é 1,5. Logo, a minha corrente no resistor tem o valor de 0,5 amperes, certo? Com o valor dessa minha corrente, sabendo que a minha DDP não muda, porque é um circuito em paralelo, nós conseguimos então encontrar a resistência com facilidade, tá? Então, pela nossa equação da lei de Ohm, U é igual a R vezes I, U, nossa DDP, 110, R é o que queremos encontrar e é o 0,5 que nós já encontramos. Então, a resistência tem o valor de 110 dividido por 0,5, resistência igual a 220 ohms, certo? Bom, então, nós conseguimos encontrar a resistência e é assim que a gente termina a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, me procure na Agenda Edu. Até mais!